Boa noite. Vamos dando início ao encontro com o Evangelho, a assistência espiritual virtual do Self. E para isso nós vamos convidando a todos a entrarmos em oração, a nos ligarmos com a espiritualidade amiga, que nessa noite vem até nós, trazendo o auxílio, o fortalecimento, o equilíbrio que nós necessitamos. Nós vamos mentalizando, nesse instante, a figura de Jesus nos envolvendo, e nós envoltos nessa cúpula de amor, de luz, vamos te pedindo, Jesus, que derrame suas bênçãos sobre cada um de nós, iluminando a nossa mente, abastecendo nosso coração de muita luz, para que possamos, na noite de hoje, refletir sobre os seus ensinamentos, nos fortalecer no propósito de seguirmos as suas orientações, de colocarmos em prática o seu código de conduta, que possamos, Jesus, sairmos do nosso encontro fortalecidos, com a certeza absoluta do seu amparo, da sua presença e de que nós somos capazes, sim, de conseguirmos superar todas as dificuldades, porque o Senhor está conosco, porque Deus, o nosso Pai, está no comando de tudo, e que possamos, através do aprendizado das leis divinas, do aprendizado do Evangelho de Jesus e dessa doutrina espírita, que vem resgatar os ensinamentos do Mestre e nos trazer tantas outras orientações para o nosso bem, nos abastecermos dessa força e dessa coragem tão necessárias para enfrentarmos as vicissitudes da vida. E assim, fortalecidos e envoltos nessa luz imensa, nós iniciamos a reflexão de hoje com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Um dos ensinamentos que nós encontramos no Evangelho é a afirmação de que o amor cobre uma multidão de pecados. E quando nós refletimos sobre essa frase, nós vamos entender o quanto Deus é misericordioso e quanto nos ama, porque um ato de amor nos liberta e nos redime de tantos equívocos, de tantos erros, e também mostra aí como Deus dá oportunidade para todos nós, como Deus nos ama, como Jesus nos ama e como nós estamos sempre tendo a oportunidade de recomeçar, de renovar. E todo o Evangelho de Jesus é uma mensagem de amor, é uma mensagem de esperança. Jesus sempre passou para todos a certeza de que quando nós queremos, nós somos sim capazes de mudar o rumo de nossa vida, porque quando nós nos propomos a fazer alguma coisa, e isso é para o bem, nós buscamos esse amparo e com toda certeza, uma legião de benfeitores estará nos dando todo esse apoio. Então, Jesus, sempre quando esteve conosco, no meio de toda aquela multidão sofredora, de todos aqueles que ele diziam, não é, que ele veio para os doentes e não para os saudáveis, no meio de tantas pessoas que eram menosprezadas pela sociedade, porque eram doentes, porque se perdiam através das diversas viciações. Jesus, que disse que veio para os pecadores, pecado no sentido daquele que estava errando o alvo,
não seguindo as leis divinas, disse que todos aqueles que quisessem abrir seu coração, que ele estaria lá para ajudar. Que o Pai amoroso está atento à necessidade de cada um e quer a nossa felicidade. E foi por isso que Jesus veio. Jesus veio enviado do Pai como nosso modelo e guia, nos oferecendo o seu evangelho como um roteiro a seguir para sermos felizes. Jesus nos trouxe o roteiro e nos guia, ele como o irmão mais velho, que já passou por todos aqueles caminhos difíceis, que já bateu a cabeça, que já viu o que dá certo e o que não dá, vem para nos guiar, para nos mostrar, olha, vai por ali, não vai por aqui, mas veio respeitando a nossa vontade, respeitando o nosso desejo, o nosso momento, e sabendo que mais cedo ou mais tarde, todos nós iremos aceitar o Pai e aceitar seguir as suas leis. E quando Jesus esteve encarnado, muitos o ouviram, muitos o aceitaram, e outros tantos também o rejeitaram, tanto que quiseram a sua morte. E a história, e na verdade nós vamos aqui nos fixar no Novo Testamento, registra personagens que, quando conheceram os ensinamentos de Jesus, se libertaram da sua vida de enganos, de erros e conseguiram se reerguer. Nós já falamos aqui de Maria de Magdala, de Paulo de Tarso, de Zaqueu, grandes exemplos do que o ensinamento de Jesus, de que a vontade do indivíduo é capaz de fazer na mudança da vida. Mas quantos anônimos que ouviram Jesus, quantos anônimos que aceitaram o Evangelho desde há 2000 anos atrás até hoje, também conseguiram se transformar com o Evangelho por amor de Jesus? Nós também estamos aqui hoje reunidos em nome de Jesus. E com toda certeza, Jesus está fazendo diferença em nossa vida. Nós, se olharmos para trás, já vamos perceber que já mudamos em muitas coisas, temos muitas outras ainda a mudar, mas quando nós vamos vendo a história dessas pessoas, como elas eram, o que elas passaram, o que as motivou a mudar, os desafios que elas enfrentaram e a vitória que elas conseguiram, nós vamos tendo bom ânimo, força, coragem de também fazer isso e seguir adiante. Porque nós fomos criados por Deus para sermos felizes. Está nas nossas mãos. E Jesus nos trouxe essa bússola, não é, que nos conduz. Então, hoje, a nossa reflexão vai ser tirada, na verdade, isso que nós falamos até agora, nós vamos contar uma história tirada do livro A Eterna Mensagem do Monte, que foi trazida pelo espírito Tolstói, aquele grande escritor russo, pela psicografia de Célia Xavier de Camargo, este livro aqui. E essa história é tão rica que só a história vai trazer para cada um de nós as reflexões que nós precisamos para enfrentar os desafios da vida. E essa história se passa há muito, muito tempo atrás. É um fato verídico que aconteceu numa aldeia muito distante, lá na região da Palestina. E ali vivia uma família que tinha um filho. E desde criança, aquele menino era tão rebelde, tão difícil, travesso, agressivo, muito mais do que outras crianças. Ele parecia que tinha propensão ao crime, à transgressão. E conforme ele crescia, aquilo parecia que também ia se desenvolvendo no seu interior. E o comportamento daquela criança era tão violento, era tão inadequado, que chegou um ponto que seus pais não aguentavam mais, e o pai acabou expulsando o garoto de casa.
Nisso, o menino já tinha 12 anos, então entrando naquela fase, não é, da adolescência, onde parece que o menino ficou então com seus instintos violentos mais aflorados, e assim, para fora de casa, o garoto, já tão novo, se envolveu com bebidas, com brigas, todo tipo de confusão, vivendo já frequentando lugares que não eram para a idade dele, tabernas, não é? Casas que não tinham boa fama. E assim foi vivendo sozinho, até que certo dia, pouco depois do pai ter expulsado de casa, por uma bobagem qualquer, ele acabou brigando com um amigo. E naquela coisa de agredir verbalmente, a agressão acabou se transformando para luta corporal. E aquele menino, não é? Acabou dando um golpe tão forte no amigo que o amigo caiu, bateu a cabeça e parecia que estava morto. Quando começou a confusão, as pessoas correram para chamar o pai do menino às pressas para que ele tentasse apartar a briga dos dois. Mas quando o pai chegou, a confusão já tinha terminado. E quando aquele homem viu o amigo do filho caído com a cabeça ensanguentada, achando que o menino tinha morrido, ele ficou com tanta raiva que aos berros ele falava: Jafar, você é a vergonha da nossa família. A ira do Senhor vai cair sobre você. Você não é mais meu filho, você não é digno de ser chamado meu filho. Eu já te expulsei de casa, mas agora eu te expulso da minha vida. E Jafar, atônito, não conseguia explicar o porquê do pai, por que ele tinha brigado, e chorando com aquela agressividade do pai, ele foi embora. E nunca mais ouviram falar do menino Jafar naquela região. Passaram-se os anos, e um pouco distante daquela região, naqueles tempos, um bando de assaltantes ficou famoso pela forma cruel com que eles assaltavam e matavam suas vítimas. A população, é claro, vivia atormentada, amedrontada, porque fazer viagem por aquela região era um perigo de vida. Mas certo dia, chegou a notícia no povoado de que Thanatos, o líder daqueles bandidos, tinha sido preso. E qual foi o alívio daquela população, sabendo que agora, com certeza, eles teriam um pouco mais de sossego. Thanatos, na prisão, estava inconformado. Andava de um lado para outro esbravejando, dava soco na parede. Estava desesperado porque ele foi pego de surpresa. Ele tinha marcado um encontro com uma moça e ali, no meio do encontro, ali, ele foi preso. E o bando dele não sabia para onde ele tinha ido. Então, com certeza, não sabia que ele tinha sido preso, muito menos onde ele estava. E sem a ajuda do seu bando, seria impossível ele sair dali da cadeia. E aí os dias foram se passando e ele começou a perceber que ele esbaforido, ele gritando, ele socando tudo, ele não ia conseguir nada. E como era muito inteligente, ele percebeu que para sair dali ele precisava fazer alguma coisa. Então, ele resolveu mudar o comportamento dele. Então, ao invés de ele continuar praguejando, esmurrando a parede, ele ficou tranquilo, calmo, simpático, fez até amizade com o carcereiro, contou uma história, inventou uma história de vida para aquele homem que ficou comovido com aquele rapaz que estava ali. E assim, com a sua esperteza, o Thanatos conquistou a confiança do carcereiro. E todo dia ali lamuriava, não é, da sua vida, da sua má sorte, e desconsolado falava da vida monótona que ele tinha ali na cadeia, não é? Preso ali atrás daquele portão, daquela porta de ferro. E foi conquistando, não é, a simpatia daquele carcereiro, até que certo dia ele pediu para que aquele carcereiro pudesse fazer alguma coisa para ajudá-lo. E aquele homem tão bondoso, mas o que que eu posso fazer? Ora, talvez a gente pudesse jogar alguns dados para passar o tempo mais rápido. Mas para isso, ele precisava sair da cela. E penalizado,
O carcereiro concordou em abrir a porta da cela, desde que o prisioneiro prometesse não tentar fugir e que aquilo fosse um segredo só dos dois, porque senão ele seria mandado embora. E é claro que Thanatos disse que não ia fazer isso, que não ia contar para ninguém e muito menos queria fugir, mas que seria eternamente grato ao gesto do amigo. E ainda disse: Olha, eu sou muito rico e o dia que eu sair daqui, eu vou te recompensar com muito dinheiro por tanta amizade, tanta consideração. O carcereiro, então, pegou um molho de chaves e abriu a porta da cela. Porém, quando Thanatos se viu livre, é claro, deu um golpe violento na cabeça do carcereiro. O infeliz caiu ali no chão, inconsciente. Thanatos nem olhou para trás e fugiu o mais rápido que ele pôde. E foi se esconder naquelas regiões que ele conhecia muito bem. E para não ser pego, ele andava de noite e durante o dia ele descansava. E ia por aqueles caminhos mais desertos. E andou muito, muito, porque ele queria chegar até o local onde ele escondia um dinheiro, um tesouro, para um caso de necessidade. E nessas andanças, nessa fugida, certa vez ele já era de dia, e ele, bem longe já da região onde ele tinha sido preso, ele estava próximo às margens do Rio Jordão e ficou curioso com uma grande multidão que estava ali reunida. E aquele burburinho, ele vai se aproximando, e ele vê que, de repente, aquela multidão estava em volta de um homem estranho, alto, muito magro, vestindo peles de camelo, uma cinta de couro amarrada ali na cintura, e um olhar que ele confessou um pouco assustador. E aquele homem falava bem alto e dizia assim: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Thanatos logo percebeu que só podia ser um daqueles profetas tão comuns do seu povo. Mas ele ficou curioso, se aproximou um pouquinho mais e continuou a ouvir. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Eles os batizará com o Espírito Santo e fogo, porque ele tem na mão a pá para limpar completamente a sua ira. Ele poderá recolher o seu trigo no celeiro e queimar a palha em fogo, aquele fogo que não se acabará. E ouvindo com tanta veemência aquele homem dizendo de que alguém mais importante viria, um arrepio percorreu todo o seu corpo. E ele, usando aquele manto com capuz, cobriu a sua cabeça para se aproximar daquela multidão para ouvir um pouco mais. Fingiu ser um fiel e percebeu que as pessoas entravam na água. E ali ele também fez isso para poder atravessar o caminho. Ele entrou naquela água, mas ele não estava com sinceridade no seu coração e muito menos com intenção de confessar seus erros. Mas quando ele saiu da água, alguma coisa aconteceu. Ele sentiu um bem-estar estranho, uma sensação tão gostosa que há muito tempo ele não sentia. E foi quando ele viu se aproximar um homem rodeado de um pequeno grupo. E o profeta, que ele ficou ali prestando atenção e ouviu dizendo o nome dele, João Batista, dizia respeitosamente ao ver aquele homem se aproximando. Depois de um certo diálogo, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? E ouvia aquele homem recém-chegado responder: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E enquanto os dois conversavam, Thanatos observava a figura daquele homem que se aproximou e se deixava ser batizado pelo tal João Batista. Aquele homem alto, uma figura majestosa, com um olhar diferente, algo que o atraía. E aquele olhar
produziu nele uma sensação também diferente. Alguma coisa especial parecia dominar o seu interior. E ele estava assim, distraído, quando ele viu alguns soldados romanos se aproximando para tentar dispersar aquele povoado ali, aquela multidão, e nisso ele saiu pela margem oposta do rio. E assim continuou a sua vida de fugitivo. Certa tarde, ainda ali na região da Galileia, ele viu uma multidão aglomerada numa planície. Curioso, ele foi se aproximando e percebeu que era uma multidão, mas era um silêncio. E que aquelas pessoas que estavam ali eram pessoas muito simples. Então ele não precisava temer, porque não iria acontecer nada com ele. E aí ele foi se aproximando, se aconchegando, e o que mais chamou a sua atenção foi o grande número de doentes, de todo tipo, de paralíticos, de cegos, até de endemoniados. Ele nunca tinha visto tanto sofrimento reunido num só lugar e ficou curioso para saber o que estava acontecendo. E naquele silêncio todo, todos olhando ali para frente, ele, apesar da distância, reconheceu que aquele que falava era aquela figura impressionante daquele homem que há tempos atrás tinha sido batizado pelo profeta João. Ele nunca tinha se esquecido daquele olhar sereno e doce daquele homem, que ele não tinha a menor ideia de quem era. E agora aquele homem estava ali, pregando para o povo. E ele estava longe, mas a sua voz era tão clara, tão encantadora, e provocava uma atração irresistível. E naquele momento tão precioso, ele conseguiu ouvir as palavras doces que atingiram o seu coração. Ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E também será julgado quem insultar seu irmão, quem chamá-lo de tolo. Todos serão julgados e estarão sujeitos ao fogo do inferno. E Jesus completava: e ainda digo mais: se ao trazer a tua oferta ao altar, você se lembrar de que tem algum irmão, tem alguma coisa contra você, volta. Vai se reconciliar com esse irmão e depois retorna para fazer a tua oferta. Se reconcilia o mais rápido que puder com seu adversário, enquanto ele ainda está caminhando com você, para que não aconteça de ele te entregar ao juiz, do juiz te entregar ao oficial de justiça e você seja preso. Em verdade vos digo que não sairá dali enquanto não tiver pago até o último centavo. Aquele bandido, Thanatos, pensava naquelas palavras que ouviu. Sim, aquele homem tinha razão. Ele reconhecia os seus muitos crimes, mas jamais foi hipócrita. Lembrou de quando era criança, de quando seu pai o expulsou, de quando ele mudou seu nome de Jafar para Thanatos. E ouvindo tudo aquilo, concordou com aquele profeta. Porque o que ele não aceitava no seu povo era a falsidade. Porque muitas pessoas que ele viam também cometiam deslizes e até crimes. E depois entravam tranquilamente no templo, oravam, faziam as suas oferendas como se fossem limpos de coração. E Thanatos reconhecia o seu erro, mas também não tinha coragem de ir lá oferecer uma oferenda. E Thanatos estava fascinado, hipnotizado por Jesus, que ainda falou sobre adultério, falso testemunho, vingança, amor. E ainda ouviu de Jesus dizer
que as Escrituras pediam para amar os inimigos e para orar. E Jesus dizia, desculpe, aquelas Escrituras diziam para odiar o inimigo, para retribuir o mal com o mal. E aquele homem ali dizia para amar o inimigo, orar pelos que perseguem, porque assim o Pai Celeste vai fazer a diferença na vida das pessoas. E dizendo que o Pai, que Deus, não é? O grande Deus que eles acreditavam, ele não fazia diferença entre seus filhos, porque fazia o sol nascer sobre bons e maus e virem chuvas sobre justos e injustos. E aquelas palavras de tanto consolo, de tanto acolhimento, caíram naquela alma seca, como aquela chuva que refresca e balsamiza. Thanatos jamais tinha ouvido semelhantes ideias e ficou encantado. E olhando com admiração para aquele homem, logo veio à sua cabeça a figura dos sacerdotes. Ele sabia como os sacerdotes, os escribas e os fariseus pensavam, e concluiu que Jesus estaria correndo um sério perigo com aquelas ideias revolucionárias. Afinal, por muito menos, outros já tinham sido presos. Então ele decidiu que, a partir daquele dia, ele dedicaria todo o seu tempo para proteger o profeta. O rabi, porque ali só poderia ser um mestre, precisava de segurança, e ele seria a sua sombra. O seguiria por onde fosse. Porém, ele ia ser discreto, porque ele não podia ser reconhecido para não ser preso. E também ele não queria envergonhar Jesus. Ele era um bandido, mas ele não se afastaria de Jesus, que agora o considerava o seu mestre. E assim o fez. Em todos os momentos ele esteve próximo de Jesus, mas atento a tudo o que acontecia, próximo, porém distante. E aos poucos, a doutrina de Jesus, os ensinamentos de Jesus, foram encontrando guarida no coração daquele homem. E Thanatos tornou-se um homem completamente diferente do que já fora um dia. Não era mais o bandido cruel, o assassino Thanatos, mas era agora simplesmente Jafar. Quando Jesus foi preso, ele ficou desesperado. Ele não podia fazer nada. Ainda se os antigos companheiros estivessem ali, talvez eles pudessem tentar uma reação, resgatando Jesus dos seus algozes, mas o seu antigo bando tinha sido preso, então ele não podia contar com seus companheiros. Se pudesse, ele trocaria sua vida inútil e sem sentido pela vida do mestre. Mas ele tinha certeza de que se ele se apresentasse ali como uma moeda de troca, com toda certeza ele seria preso e não soltaria o Jesus. Ele conhecia aquelas pessoas. E foi com um sofrimento profundo, imenso, e com aquela sensação de impotência, que Jafar acompanhou o Calvário de Jesus e a sua crucificação. E o impacto da morte de Jesus foi tão grande que ele sentiu seu mundo desabar. Não pensou mais na segurança, não se importava mais em ser reconhecido, em ser preso, e passou a caminhar sem rumo, sem vontade de viver. 8 dias tinham se passado da crucificação de Jesus e ele estava ali bêbado, caído na soleira de uma porta, quando um grupo de pessoas passou e ele ali, meio assim, mais para lá do que para cá, ouviu dizendo: "Você sabe da novidade?" E o outro falou: "Não, o carpinteiro Galileu, que foi crucificado com os ladrões há uma semana, dizem que ele está vivo." "Vivo? É, ele foi visto por seus seguidores, vamos lá." Aquilo foi um choque. Jafar pensou: não é possível, Jesus não morreu. Levantou cambaleando, procurou curar a bebedeira, foi se lavar ali numa fonte próxima e buscar maiores informações. Indo atrás, por acaso, encontrou Maria de Magdala, e no meio de um grupo de pessoas, contava entusiasmado o que tinha acontecido. E extremamente agradecido, ouviu da própria Maria
experiência, a sensação que ela sentiu, a alegria que ela sentiu de ter visto Jesus e de ter sido incumbida de levar a todos a notícia de que Jesus tinha voltado. Ali, aquela ex-meretriz estava lá, dando o seu testemunho da vida de Jesus. E, ao contrário dos discípulos, ele acreditou nas palavras de Maria. Não teve nenhuma dúvida de que Jesus estava ali, de que Jesus não tinha morrido e por isso a sua doutrina também não podia morrer. E pensando nisso, no impacto que essa revelação teve em seu coração, ele pensou que precisava mudar de atitude e procurar ser digno para seguir as pegadas de Jesus. Jafar levantou a cabeça e os seus olhos brilhavam com essa perspectiva de vida. No momento de maior desespero, ele desejou acompanhar Jesus até morrer junto com Jesus. Mas agora ele entendia que isso não era possível, que não era isso que Jesus esperava dele. A volta de Jesus trouxe um outro significado. A passagem de Jesus pelo mundo não tinha sido em vão. E o que cabia a ele era pegar as sementes que Jesus lançou naqueles corações e fazer o quê? Com que aquelas sementes fossem plantadas para germinar e florescer. E Jafar estava determinado a cumprir a sua parte na divulgação da Boa Nova. Se até então ele ficou afastado, querendo proteger, agora ele ia fazer parte daquele grupo que iria levar os ensinamentos de Jesus para todas as criaturas. E por isso ele se propunha dali em diante trabalhar sem descanso. E começou a pensar no que ele precisava fazer. E chegou à conclusão de que antes de ter que sair levando ao mundo, querendo mudar o coração dos outros, ele tinha que começar por ele. E o que tinha sido a vida dele? Uma série de desenganos, de crimes, de erros. E que ele se arrependeu muito tarde de tudo isso. E ele não ia conseguir seguir a vida dele adiante sem que ele não pudesse reparar os erros que ele cometeu. Então ele concluiu que para reparar os seus erros, ele precisava procurar aqueles que ele tinha roubado e ressarcir, reembolsar aquelas pessoas os prejuízos. Mas como ele ia fazer isso se grande parte daquelas pessoas que ele assaltou eram viajantes, mercadores, que ele nem conhecia, né? E aí ele pensou mais. Se eu encontrar alguma dessas pessoas, eu posso sim ressarcir os bens materiais que eu tirei. Mas e a vida? Quantos eu e meu bando matamos? E nem passou pela minha cabeça o dano que eu posso ter causado à família ou à vítima, aquelas famílias que puderam ter ficado sem o sustento. E aquela ideia, aquele remorso foi corroendo o seu coração, e ele se lembrou de Jesus, elevou o pensamento e prece, e suplicou ao Pai que o inspirasse, para que ele pudesse colocar em prática as obras, as resoluções, aquilo de bom que ele gostaria de fazer. Ele queria fazer o bem, mas ele não sabia como nem por onde começar. Após a oração, ele adormeceu e na manhã seguinte ele acordou tranquilo e no íntimo sabendo o que ele deveria fazer. Não adiantava ele ficar aflito com o que ele não poderia reparar no momento. Era muito melhor ele fazer o que estava ao alcance dele e deixar para Deus, para a providência divina, a cobrança de seus débitos quando chegasse a hora. E assim, com o coração pacificado, ele sorriu, lembrou-se do tesouro que ele tinha guardado, foi naquela gruta, perto do Mar Morto, pegou aquele tesouro e na volta ali para a região da Galileia, ele foi utilizando as suas riquezas para reparar os seus erros quanto era possível, ajudando os mais necessitados e também pregando a boa nova, espalhando as sementes de Jesus que estavam ali agora em seu coração. E a primeira pessoa que pensou foi naquele carcereiro,
aquele homem bom que confiou nele e que ele tinha traído e espancado. E se lembrou que naquela época ele prometeu que aquele homem não se arrependeria de ajudá-lo. E aí ele foi lá cumprir a promessa. Afinal de contas, ele abriu a cela para ele. Ele queria pedir perdão para aquele homem, entregar uma boa quantia em dinheiro para que aquele homem tivesse uma vida mais confortável. Ele foi atrás, ali na cidade onde ele tinha sido preso, conseguiu o endereço do carcereiro e foi até lá. Foi recebido por uma mulher jovem, mas de aparência envelhecida, e que perguntou quem ele era e o que fazia ali. Olha, estou procurando o Zelão, o carcereiro. A mulher abriu a porta, pediu para entrar, levou ele a um cômodo, e onde ele viu deitado ali no leito um homem muito magro, pálido. Aproximou-se assim, com um pouco de medo. Tudo parecia tão simples, não é? Quando ele falou, eu vou lá, eu vou me redimir. Mas agora que ele estava ali, como era difícil. Ele tinha medo da reação do Zelão. E aí, chegando perto dele, ele estava de olhos fechados, ele falou, como está, Zelão? E não houve resposta. Não está me reconhecendo? Foi quando a mulher respondeu, meu marido não reconhece mais ninguém. Ele está assim desde que ele recebeu uma pancada na cabeça por ocasião da fuga do terrível criminoso Thanatos. Ele foi encontrado caído, paralisado, inconsciente e nunca mais voltou a si. Ele não fala, ele não se mexe e eu nem sei se ele ouve. O salário do meu marido era tão pouco, mas, apesar da miséria, dava para a gente viver e agora falta tudo. Meus filhos vivem com fome, esmolando na rua, e eu não posso trabalhar porque eu preciso cuidar dele. Meu Deus, que vida difícil é nossa. E atingido por aquelas palavras daquela mulher, com mais remorso ainda, Jafar percebeu o mal que ele fez para aquela família. E tão comovido começou a chorar. E a mulher achou que ele conhecia o marido por estar chorando, não é? Via que ele ficou tão abalado com aquela situação. E ele falou, ai, me desculpa, senhora, aqui eu sou amigo de infância, meu nome é Jafar, e eu vim aqui passando pela região, quis ali visitar o Zelão. E a mulher, acreditando que aquela história era verdadeira, convidou o Zelão para ficar hospedado na sua casa. A gentileza, a generosidade daquela mulher tocou ainda mais o seu coração, e ele prometeu à mulher e a seus filhos que faria o que pudesse para ajudar aquela família. Que nunca mais eles iam passar fome, iam passar necessidade, e que tudo que o marido precisasse de remédio, ele faria. E assim, ele ficou com aquela família e passou a cuidar da higiene do enfermo, dava refeição na boca e sentava do lado dele falando do homem que ele tinha conhecido, do homem que veio reformar o mundo e que reformou a vida dele, porque ensinava as pessoas a ser melhor. Descreveu o seu encontro com Jesus, as curas que Jesus fez, com todos os ensinamentos das parábolas. O homem na cama não movia um músculo. Parecia que não ouvia nada, mas no íntimo Jafar percebia que ele gostava da sua companhia, porque ele estava cada dia mais sereno. Nas horas de folga, a mulher e os filhos também se reuniam para ouvir aquele ex-algoz narrando os fatos da vida de Jesus. E ele ensinou Lia e as crianças a orar, como Jesus tinha feito com os discípulos. E todos os dias eles conversavam e oravam. E o ambiente daquela casa se transformou. Agora havia paz, havia harmonia. E os meninos foram crescendo, tendo por base a moral do Evangelho, e se tornaram jovens dignos e úteis à sociedade, e mais tarde cristãos dedicados à propagação do Evangelho. Com o passar do tempo, a vizinhança também queria ouvir falar de Jesus, de seus feitos notáveis, e aquela casa passou a ser um local de ajuda aos necessitados. Todos encontravam uma palavra amiga, uma palavra de consolo de Jafar e também uma ajuda financeira. E assim se passaram 10 anos. O estado de saúde de Zelão se agravou e antes de morrer, Jafar pediu perdão a todo o mal que ele causou ao amigo.
e percebeu no derradeiro instante um momento de lucidez no olhar de Zelão, e 2 lágrimas rolaram daquele moribundo. E Jafar compreendeu que o doente sabia quem ele era e que naquele momento extremo o perdoava. E Jafar, com todo o seu amor, abraçou aquele que considerava um verdadeiro amigo e chorou. Chorou de alegria e alívio por ter conseguido o seu perdão. Os trabalhos aos necessitados continuaram, mas certo dia, muitos anos depois, alguns homens chegaram à cidade e foram buscar ajuda. Participaram das reuniões evangélicas, das orações, mas os objetivos daqueles homens eram outros. Tinham ouvido há muito tempo falar de Jafar, aquele homem rico que ajudava as pessoas, e por isso passaram a cobiçar aquele famoso tesouro. Mas nessa época, Jafar já não tinha mais quase nada, porque tudo tinha sido distribuído. Ele tinha na palavra o amor para doar. E naquela tarde, aqueles homens ficaram à espreita. E quando ele estava lá sozinho, os forasteiros invadiram a casa perguntando sobre o tesouro. E não acreditaram que não existia tesouro. E batiam nele para obter a resposta e não acreditavam. E o agrediram a pauladas e golpes para todos os lados. E ali, com o corpo todo quebrado, ensanguentado, Jafar mantinha aquela serenidade, a nobreza de atitudes. Ele não teve coragem de suplicar pela sua vida, porque ele compreendeu que ele estava colhendo o que ele tinha semeado. E naquele momento passou pela sua cabeça, num relance, tudo aquilo que foi a sua vida, as coisas inadequadas que ele fez. E ele via naquele momento a bondade divina dando a ele a oportunidade de saldar uma parte dos seus muitos débitos. Aqueles bandidos, irritados com aquela atitude tão submissa deles, acharam que o sorriso dele era irônico, e aí o chefe deles pegou um punhal e esfaqueou o seu coração repetidas vezes. E assim, Jafar morre. Mas assim que abandona o corpo, ele se percebe numa outra realidade. E muitos daqueles que ele ajudou e que já tinham desencarnado vieram esperá-lo. Inclusive Zelão estava ali alegre, bonito, bem disposto, recuperado da enfermidade. Jafar não podia acreditar em tamanha felicidade. Naquele momento, o céu se abre e ao longe ele vê uma estrada linda, florida e uma luz intensa se aproximando. E ele percebe nessa luz luminosa a figura de Jesus. O seu mestre de Jesus vinha ao seu encontro. E Jesus estendia os seus braços acolhedores. E uma melodia, um perfume suave envolvia o ar. A emoção dominou Jafar. Ele estava novamente na presença do seu querido mestre. Por ele, por Jesus, que ele se esforçou tanto para vencer aquele homem velho, aquele homem que tinha aqueles instintos tão belicosos. Ele se transformou numa nova criatura por causa de Jesus, por causa do Evangelho de Jesus. Em êxtase, naquele instante, ele ouviu o chamado de Li e seus filhos, que chegaram em casa e, desesperados, vendo ali morto, suplicaram por sua volta. Jafar então se lembra de todos os que ficaram e que tanto necessitavam ainda da sua ajuda e titubeia. Sente que Jesus lhe acena com a paz de um mundo melhor, mais feliz. Mas seu coração, renovado pelo amor, ainda se sente preso à terra. E com coragem ele diz: Mestre, se possível, eu gostaria de continuar na terra, levando adiante a tarefa que o Senhor me confiou. As misérias humanas são tantas ainda, e eu preciso continuar trabalhando na tua seara. Enquanto ainda houver uma única criatura sofrendo, por conta dos meus desmandos, por conta do que eu prejudiquei, eu gostaria de permanecer no mundo para ajudá-las, Jesus.
E também eu quero encaminhar para o teu encontro aqueles que eram do meu bando, Senhor. Eu preciso levar a mensagem para eles, que eles possam se renovar moralmente, assim como eu me renovei. Jesus, então benevolente, concordou com aquele pedido e apenas disse: será como deseja, meu filho. Por algum tempo, você vai se recuperar, repousar, recuperar as energias. E depois você vai voltar para prosseguir no trabalho da divulgação e vivência da minha doutrina, ao lado de todos os sofredores e aflitos do planeta. Nisso, a figura celeste de Jesus desapareceu e Jafar foi conduzido pelos amigos espirituais ao local de refazimento e assistência, se preparando para as novas tarefas no futuro. Que essa história inspiradora possa servir de incentivo para todos nós, dando-nos a certeza de que o amor é o caminho para nos livrar dos erros, desenganos e nos levar à felicidade. Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, nos deu essa certeza, que nós só chegamos ao Pai através dele, e que o amor é tão poderoso, que é realmente capaz de nos libertar, de nos redimir de uma multidão de pecados. Que a paz de Jesus permaneça conosco e que essa paz nos envolva nesse instante, se espalhando por todo o nosso planeta, por todas as regiões que estão em guerra, envolvendo em vibrações de esperança, de força, esses povos que estão sofrendo pelos desmandos dessas pessoas tão equivocadas, que ao invés de utilizarem o poder com sabedoria, dignidade e responsabilidade, se deixam levar pela vaidade, pela posse, pelo orgulho, e acabam, Senhor, causando essas guerras tão tristes. Vamos vibrando para que essas pessoas possam ter uma fagulha de despertar, mas que aqueles que têm o poder nas mãos possam ter atitudes humanitárias para contribuir para o fim dessas guerras e ajuda humanitária a esses povos tão sofredores. Que o amor possa habitar o coração de toda a humanidade. Que esse amor possa ser capaz de transformar nossos corações tão equivocados e nos reconduzir no caminho do bem. E nesse instante, Jesus, nós te pedimos que os teus mensageiros que estão aqui conosco se aproximem mais e possam, nesse instante, derramar as suas bênçãos sobre a água que nós deixamos aqui ao nosso lado. Que essa água receba esses fluidos benéficos e se transforme no remédio que nós necessitamos. Que necessitamos para o nosso corpo. Que o nosso corpo, através da água e através desses fluidos salutares que estão sendo jorrados pelos teus benfeitores, substituam as nossas células doentes por células saudáveis. Que esses fluidos benéficos magnéticos envolvam o nosso corpo espiritual, tirando as nossas lesões da alma. E que envolvam a nossa mente em pensamentos positivos, de força, de fé, de bom ânimo e de coragem, para que possamos sempre recomeçar a nossa caminhada, para que possamos acreditar de que nós temos a luz dentro de nós e de que se já cometemos muito desatinos, nós somos capazes, sim, de nos reabilitarmos com as leis, porque Deus está dando a cada um de nós essa oportunidade. Porque Deus faz brilhar o sol para todos. E Jesus está ao nosso lado, estendendo as mãos, dizendo: vem, filho, vem, filha. Eu confio. Você é capaz, você pode. E assim, Jesus, envoltos nessas luzes intensas, nós depositamos nos teus pés as nossas dúvidas, as nossas dores, as nossas incertezas. Mas saímos nessa noite abastecidos
de coragem, de bom ânimo, de esperança e de fé, para que possamos sempre nos lembrar da lição de Jafar e vendo que se ele que cometeu tantos crimes foi capaz de se reerguer, se Maria de Magdala, que se entregava a tantos prazeres terrenos, foi capaz de se reerguer, se Zaqueu, que utilizava a riqueza e ludibriava o povo através da cobrança dos impostos, também se libertou. O apelo é para todos nós e nós também podemos. E que essa mensagem de renovação cale fundo em nossos corações, nos dando a força para perseverarmos no aprendizado, na vivência e no trabalho na seara de Jesus. Muita paz a todos e uma noite de muita harmonia. Que assim seja. Graças a Deus.